No início havia apenas uma única infinitude negra, tão fria e escura por tanto tempo, que mesmo a luz ardente era imperceptível. No entanto, a luz cresceu, a infinitude sobressaltou-se, e as trevas finalmente gritaram de dor e alívio, pois naquele instante nascia um multiverso. Olá, seres multiversais! Sejam bem-vindos ao multiverso! Sim, multiverso, um termo que hoje está no hype desde que a Marvel começou a introduzir esse conceito em seus filmes. Mas a verdade é que este conceito, o multiverso, é bem mais antigo, está presente em livros, quadrinhos, na ciência há muito mais tempo. Mas vocês devem primeiro estar se perguntando, que canal é esse? E quem é esse cara? Meu nome é Max Souzeiro, sou designer digital, trabalho com sites, apps e publicidade, mas antes de tudo isso, eu sou um nerd velho, consumidor de quadrinhos, filmes e games desde 1978, quando assisti Star Wars, que me encantou e me levou para esse multiverso de fantasia, ficção científica, aventuras fantásticas, super-heróis, história e filosofia. Sim, esse é mais um de milhares de outros canais que fala sobre cultura nerd, mas garanto para vocês que vai ser um canal que vai procurar oferecer um conteúdo diferenciado sobre uma nova perspectiva e com muita qualidade. Esse nome Multiverso vem me acompanhando desde 2014, quando resolvi fazer um blog sobre cinema, quadrinhos, séries e tecnologia, mas devido ao meu tempo escasso, devido ao trabalho, eu não tinha muito tempo para dedicar a ele. E de lá para cá, fiquei pensando em alguns formatos, né? Com a evolução da tecnologia e das plataformas, eu cheguei nesse modelo aqui pelo YouTube, que eu já tinha um canal desde 2014 também, e depois de muita pesquisa e teste, cheguei nesse formato. Um formato que foca no conteúdo. E qual vai ser o conteúdo desse canal? Esse canal vai ser a união dos múltiplos universos da cultura nerd. O universo da fantasia, o universo da ficção científica, dos quadrinhos, dos games, dos filmes, das séries, das animações, ou seja, tudo junto e misturado, formando esse maravilhoso multiverso nerd. Apresentando tudo isso num formato como se fosse uma página de quadrinhos, ilustrando o conteúdo de forma lúdica, sem ser chato e sem ter que ficar olhando para essa minha cara feia aqui, né? E temos um lema para esse canal. O foco aqui não é o apresentador, mas é no conteúdo. Então foca no conteúdo e vamos iniciar a nossa primeira jornada em 3 episódios. Nesse primeiro episódio vamos abordar esse conceito tão falado, mas pouquíssimo explicado. Sim, meus amigos, vamos falar do multiverso, né? Afinal, o que é um multiverso? Esse é um conceito bastante controverso e complexo. E eu vou mostrar aqui por que o MCU está bem equivocado na forma como ele tem explicado a criação do multiverso deles. Iniciando aqui com essa belíssima ilustração do Jorge Pérez em Crise nas Infinitas Terras, uma baita de uma maxi-série que vamos abordar no próximo episódio, inclusive. É importante frisar aqui que na realidade é muito difícil provar a existência do multiverso. Então tudo que eu falar aqui são hipóteses da ciência e da literatura ficcional apegada a um pouco de lógica e coerência. O conceito de multiverso é a existência de múltiplos universos que podem ou não serem iguais e que coexistem ao mesmo tempo e o mesmo espaço, porém separados por dimensões ou barreiras vibracionais, pois cada um vibra de uma forma diferente do outro. A ciência levanta uma hipótese lógica. Se existem múltiplos planetas, múltiplos sistemas solares e múltiplas galáxias, por que não pode existir múltiplos universos? A diferença é que nós ainda não conseguimos enxergar esses novos universos. E a ciência busca comprovar a existência desses universos, né? Para isso, a ciência utiliza várias teorias da física para explicar a existência ou não de um multiverso, sendo que as principais são a mecânica quântica, que descreve a natureza nas suas menores escalas, onde o exemplo mais famoso é o experimento gato de Schrödinger. E o que seria esse experimento? O Schrödinger imaginou o seguinte: como os elétrons eles estão em múltiplos estados ao mesmo tempo, né, e de tão minúsculos e tudo, que chega um momento que ele chega num estado indefinido. Nisso ele mentalizou o seguinte: imagine colocar um gato num ambiente fechado, numa caixa totalmente isolada, usando um isótopo radioativo num vidro, e esse isótopo ele vai medir
o que está acontecendo com o gato lá dentro. Se o vidro quebrar e espalhar radiação, o gato vai morrer. Se não quebrar, o gato vai viver. Só que chega num momento que não se sabe se o gato está vivo ou se está morto. E vai aparecer uma indefinição. Essa indefinição de elétrons pode dizer que o gato pode estar morto ou vivo, ou pode estar nos dois estágios. Ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, aumentando assim as probabilidades acontecerem ao mesmo tempo. Probabilidades acontecendo ao mesmo tempo, se levarmos numa escala maior, são realidades acontecendo ao mesmo tempo. Isso, realidades acontecendo ao mesmo tempo, são realidades paralelas, o que configuraria aí num multiverso. Porém, é muito difícil provar esse tipo de existência. Aí temos que ir para a relatividade geral do Einstein, porque o Einstein, na relatividade geral, ele resolve trabalhar nas grandes escalas, teorizando aí, se o universo ele é feito de uma massa finita, de luz, que nós conseguimos enxergar e visualizar, mas também tem uma massa infinita dele, escura, que vai muito além do que a gente consegue ver. Então pode ser que haja possibilidades de existirem outros universos com massa finita aparecendo em outros lugares nesse grande, enorme omniverso, podemos dizer assim. Então eles vão surgindo, e aí temos, para explicar melhor, a teoria do multiverso inflacionário. Conforme ele vai crescendo, ele vai se colapsar, e nisso vai criar outros Big Bangs. Esses outros Big Bangs vão gerar outros universos. Inclusive há a possibilidade desses universos se chocarem e criar um outro Big Bang e assim gerar um novo universo. E cada universo respeita as leis da física e do espaço-tempo, mas eles podem ter comportamentos muito diferentes. Uns podem ter vida, outros não. Outros podem ter estrelas explodindo, e outros não. Podem ter as mesmas constelações que a gente tem. Mas o fato pode haver um Big Bang num universo, pode estar tendo Big Bang fazendo surgir outros universos. E a terceira, também mais famosa, ela serve como ponte entre a mecânica quântica e a relatividade geral, que se chama a teoria das cordas. O que seria essa teoria? Imagine uma rede infinita de elétrons, e essa rede, e eles vão se formando num entrelaçamento de cordas, que ao se entrelaçar ele pode estar criando novas dimensões, fazendo caminhos para novos universos. Inclusive, o reino quântico do Homem-Formiga, utilizado também nos Vingadores Ultimato para chegar no passado, utiliza essa rede de elétrons, que eles ficam subatômicos e eles caminham por essa rede para chegar no passado ou até mesmo em outras realidades ou outras dimensões. Então, essa teoria das cordas, ela permite que você possa distorcer também o tempo e voltar para o passado ou ir para o futuro, né? Tudo isso em teoria. E na ficção, como é retratado o multiverso? Bem, se na ciência tudo são teorias, na ficção é um prato cheio para a imaginação e a criatividade, né? Na literatura, nós temos em 1884, um primeiro livro aí, que fala sobre multiversos, que é Planolândia, do Edwin Abbott, que fala sobre um plano bidimensional, né, habitado por formas geométricas, que não conhece dimensões além de comprimento e largura. E eles são submetidos a um regime autoritário, misógino, clerical. É uma crítica à política social, né? Até que eles recebem uma visita de um ser de terceira dimensão e transporta eles para esse outro universo chamado Espaçolândia, né? E
onde ele tem a sua visão de mundo totalmente destruída, totalmente modificada por esse universo tridimensional. Tem também Deuses Humanos, de 1923, do H.G. Wells, né? Um romance de ficção científica onde um jornalista é transportado para um outro universo muito parecido com o dele, só que com pequenos detalhes diferentes, um universo meio distópico. Tem também Crônicas de Nárnia, de 1956, onde o C.S. Lewis utiliza um outro universo, aí é um universo mais metafísico, né? Onde tem animais falantes. E também tem o mais recente, do Matéria Escura, do Blake Crouch, de 2017, que mistura suspense e ação com ficção científica, que explora os conceitos de múltiplas realidades da mecânica quântica. Além disso, nos quadrinhos, né, nós temos o Flash Entre Dois Mundos, que foi a primeira história da DC abordando o multiverso, né, onde os dois Flashes, cada um é de um universo. Tem também o universo Ultimate da Marvel, que levou bastante tempo para a Marvel explorar multiverso com sucesso, né? E o universo Ultimate foi o primeiro deles. E também o Aranhaverso, que virou um desenho animado muito conhecido. E além da animação do Rick and Morty, né? Também que fala muito de multiverso. Fora aí todos os filmes que a Marvel anda fazendo, né? E séries que já foram explorados aí também pelos estúdios de Hollywood. Falando de multiverso, temos aí Interestelar, Dark, também que fala sobre volta no tempo e realidades alternativas, né? Bem, e quais são os tipos de multiversos na literatura ficcional? Aqui eu cataloguei 3 tipos de multiverso. O multiverso físico, o multiverso metafísico e o multiverso temporal. Bem, vamos para o multiverso físico. O que seria um multiverso físico? São multiversos formados por uma série de universos que seguem as leis da física e do espaço-tempo. Formado por seus planetas, sistemas solares, galáxias, e eles seguem a mesma linha do tempo, com variações sutis ou até mesmo grandes variações, né? Em alguns universos não tem o planeta Terra, não tem o sistema solar, são outros tipos de galáxias, outros tipos de sistemas solares, mas em outros pode ser exatamente igual ou com variações, onde, por exemplo, num planeta Terra tem super-heróis, no outro tem super-vilões, ou não tem nem super-heróis nem super-vilões. E eles, como na teoria da relatividade geral, podem estar ocupando o mesmo universo, sendo separados por barreiras vibracionais, pois eles vibram de forma diferente, assim eles não se colapsam, não acabam ocupando a mesma realidade ao mesmo tempo, né, e acabam se autodestruindo. E a seguir vamos para o multiverso metafísico. E o que seria isso, metafísico? Metafísico é tudo que está além da física, onde são lugares que não trabalham com as leis da física e do espaço-tempo, onde o tempo é inexorável, onde você não tem noção do espaço, onde a matéria é transmutável, onde a energia se transforma em coisas místicas e mágicas. Então são reinos como dimensões místicas do Doutor Estranho, que tem o reino do Mamu, do Pesadelo, ou os reinos mitológicos, tipo Asgard, que tem 9 mundos, né? Entre eles a Terra, que é chamada de Midgard. A zona negativa lá dos quadrinhos do Quarteto Fantástico, onde tudo é ao contrário, as leis da física trabalham ao contrário, o que é luz é escuridão, respira-se no vácuo, o tempo trabalha de forma desordenada. Tem o Sonhar do Sandman, que trabalha com as energias oníricas do sonho, né? E é um lugar todo transmutável, que vai mudando de acordo com o sonho e com as criaturas e reinos que lá vivem. Tem também os universos metafísicos de religiões, como o paraíso, né? E também o inferno, que é outro também universo metafísico, que trabalham com energias sombrias, né? O universo metafísico
ele tem essas características, cada um é muito um diferente do outro, né? Tem certas coisas similares, mas é onde reina a magia, onde reina o sonho, onde reina a fé, o medo, o ódio, o amor. Cada multiverso metafísico pode estar dentro de um universo físico. Então, se você pegar, por exemplo, na Marvel, cada universo físico da Marvel tem sua versão de Asgard, por exemplo. Já na DC é diferente. Os universos metafísicos estão além do multiverso físico. Então, e eles são únicos, né? E finalmente temos o multiverso temporal, onde a Marvel, no cinema, até agora se baseou na criação do seu multiverso. Esse tipo de multiverso são linhas temporais alternativas, chamadas de realidades paralelas, que são múltiplas possibilidades acontecendo ao mesmo tempo. Isso pode ocorrer dentro de um universo físico, podendo surgir versões deste universo, cada um sendo uma linha temporal alternativa. Mas não ocorre num universo metafísico, tá? Pois lá o tempo simplesmente não existe, conforme expliquei anteriormente. Ao contrário do multiverso físico, cujas origens são manifestações físicas de múltiplos Big Bangs, e do multiverso metafísico, que são gerados por enormes energias metafísicas, como a magia, o sonho, a fé, ou por alguma anomalia física. No caso do tempo, falta um nexo de causa, que explique porque se eu voltar no tempo, ou ir para o futuro, e alterar algo, né, nessa mudança de tempo, simplesmente vai criar um universo paralelo ao nosso. Pegando o caso do gato de Schrödinger, não foi por voltar no tempo que fez o gato ter duas probabilidades ao mesmo tempo. Essas duas probabilidades elas já existiam. Então a Marvel está errada? Mais ou menos. E é para resolver essa questão que quero que vocês prestem atenção nesta fala do Hulk explicando viagem no tempo em Vingadores Ultimato. Porque todo mundo pensa assim, mas não é verdade. Se liga em mim. Se você viaja ao passado, o passado passa a ser o seu futuro. E seu antigo presente passa a ser o seu passado, que agora não tem como ser alterado pelo seu novo futuro. Exato. Então, o que o Hulk está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: se você estiver indo para o passado, conforme os Vingadores lá, que pegaram pelo reino quântico e as partículas PIN, e forem para o passado, aquele passado que você foi viajar passa a ser o seu futuro. E o seu antigo presente passa a ser o passado. Dizendo aí que não pode ser alterado porque vai criar uma nova linha alternativa. Porém, há uma pegadinha aqui, que obviamente é para ajudar no roteiro, né? Porque, na verdade, não devia ser a palavra futuro. O ideal é se for a palavra presente. E com uma alteração no final. Se você viaja para o passado, este passado passa a ser o seu presente. E o seu antigo presente passa a ser o passado, que vai ser alterado pelo seu novo futuro. Entendeu o que eu estou querendo dizer aqui? Em qualquer momento que você tiver, seja ontem ou amanhã, naquele momento que você tiver, vai ser o seu presente. Então, quando você viaja no tempo e vai para o passado lá passa a ser o presente e o seu antigo presente passa a ser o passado. E se você também for para o futuro passa a ser o seu presente e o seu atual presente passa a ser o passado. Para explicar melhor isso, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos imaginar aqui uma linha. Aí nós criamos uma linha temporal com 2012, 2022 e 2032. 2012 é o passado, 2022 é o presente e 2032 é o futuro. Imaginamos que eu pegue aquelas partículas PIN e a roupa e o GPS lá dos Vingadores e resolva aí ver o meu futuro. Eu percorro aqui, né? Em 10 segundos, eu percorro 10 anos. O meu presente passa a ser passado. E o meu futuro passa a ser o meu presente, conforme o Hulk falou. Só que estamos indo para o futuro. O que vai acontecer aqui? Eu vou aparecer, né? Vou querer pegar e encontrar minha mulher.
nesse futuro, em 2032, e ao encontrá-la, vai acontecer um negócio. Ela vai tomar um puta de um susto. E vai ficar apavorada. E eu não vou entender nada. Mas a questão aí tá óbvia, né? Se eu peguei e percorri 10 anos em 10 segundos, para ela percorreu toda essa linha temporal em 10 anos. E quando eu cheguei lá, ela vai ficar apavorada porque simplesmente para ela eu fiquei desaparecido por 10 anos. Lembra lá no Interestelar que o cara usou o buraco de minhoca e em questão de horas chegou lá no futuro? Para a filha dele isso foi décadas. O mesmo caso é aqui. Se eu for para o futuro, eu fiquei, na verdade, por 10 anos desaparecido para as outras pessoas. E o meu entorno, o meu país, a cidade, o universo inteiro, eles seguiram a linha de tempo de 10 anos, mas essa linha temporal é minha, não afeta o que está ao meu redor, não afeta o meu universo. O que está acontecendo no universo vai acontecer, mas eu mudei a minha linha temporal ao ir para o futuro. O que era para eu fazer 10 anos, eu fiz em 10 segundos. Então os outros acharam que eu desapareci, que eu morri, e a minha mulher vai ficar apavorada. Aí eu pego e falo, pô, fiz uma cagada aí, vou voltar, né? E aí eu resolvo voltar para 2022, o futuro passa a ser o meu passado, e é um passado que só eu vivenciei, tá? E 2022 fica sendo o meu presente. A minha mulher lá do futuro, ela vai desaparecer. Por quê? Eu simplesmente, ao voltar para o passado, 2022, eu apaguei essa linha do meu futuro. Mas note bem, eu apaguei a minha linha temporal. O meu momento que eu estive lá em 2032. Ele desapareceu. Tudo que iria acontecer em 2032 provavelmente vai acontecer lá. Por exemplo, se deixou de existir a Amazônia. Deus que nos livre isso, né? É uma tragédia absurda. Mas vai acontecer independente de mim ter ido para o futuro ou não. Tá? Não tem consequências o que eu fizer, só tem consequências para a minha linha temporal. E é importante vocês entenderem isso. Cada um tem a sua própria linha temporal dentro de um grande fluxo temporal. E aí eu resolvo pegar e trilhar os 10 anos com a minha mulher para que aquilo não aconteça mais. O que vai acontecer lá no futuro? Só Deus sabe. E agora vem o mais interessante. E se eu voltar 10 anos para o passado? 2022 para 2012. Em 10 segundos percorri 10 anos. 2012 passou a ser o meu presente e 2022 o meu passado. E aqui eu queria frisar o seguinte. Independente de eu não encontrar ou encontrar o meu eu passado, que está 10 anos mais jovem, eu sei que ele está lá. Eu podia até estar indo antes ou depois de 2012, até antes de eu ter nascido, até 100 anos, 1000 anos antes de ter nascido, mas eu sei que vai ter um Max lá se eu não fizer nada que impeça dele nascer. E aí eu resolvi me encontrar e resolvo entregar para ele um bilhete premiado da loteria que vai ser sorteado amanhã, com os números que vai aparecer amanhã, no dia seguinte, né? Eu, obviamente, se vejo eu mais velho, vou estranhar, posso até ficar assustado e tudo, mas vamos dizer que resolvi aceitar, vai que dá certo. Aí eu resolvo voltar para 2022, que passa a ser meu presente, e 2012 volta a ser o meu passado, mas não é o mesmo passado que eu tinha antes. Ele passa a ser o passado daquele Max que eu entreguei o bilhete e que ficou agora milionário. E todas aquelas pessoas
que eu conhecia antes não me conhecem mais. Conhecem esse Max. Ou seja, eu mudei a minha história achando que seria a minha história, mas não. Ao fazer isso, eu simplesmente me dupliquei. Agora existem, nesse novo presente, dois Max. O Max da antiga linha temporal, que nasceu, viveu, sem ter ganhado na loteria, e o Max, que ficou milionário porque ganhou na loteria. Isso ocorreu por quê? A partir do momento que eu me desloquei para o meu passado e tinha uma versão minha lá, eu automaticamente me dupliquei. E por que o meu passado sendo apagado, eu não fui apagado, a minha versão antiga não foi apagada? Porque simplesmente ao ter saído da minha linha temporal e já aparecido nesse passado, entregado à loteria ou não, eu passei a fazer parte daquela linha temporal. E toda a minha linha temporal que foi apagada não impediu de eu deixar de existir, como é no De Volta para o Futuro, que o Michael J. Fox começa a desaparecer. Não, porque eu já nasci, os meus pais me conceberam e tudo, entendeu? Naquela linha antiga. Mesmo que eles tenham desaparecido, eu não vou desaparecer, porque eu fiquei agora preso nessa nova linha temporal. Quando se volta para o passado, que em vez de duplicar um universo, ou duplicar um momento, você vai duplicar a si mesmo. Então, nessa questão, fica colocado assim: ao voltar no tempo, quem se duplica é você e não o universo. Pois foi você que, ao voltar no tempo, alterou o seu próprio passado numa nova linha do tempo. Atenção nisso. Nova linha do tempo, que substituiu essa linha antiga. O seu eu passado e o seu eu futuro passaram a existir ao mesmo tempo num novo presente. E como ficou a minha linha temporal? Você pode ver aqui que apenas um dia de 2022 eu estive em 2022, 2032 e 2012. Esses foram os meus momentos presentes que acabaram alterando a minha linha temporal, tanto para o passado quanto para o futuro. Isso coincide bastante com o gato de Schrödinger, né? Que no gato de Schrödinger ele está ao mesmo tempo em dois momentos, vivo e morto. Só que o entorno dele, como a caixa que ele está lá isolado e o universo à volta da caixa, continuam sendo o mesmo, né? Eles não mudaram. O que mudou foi o momento dele, a linha temporal dele. E aí, naquele momento, assim como eu que me encontrei com o meu eu passado, ele se duplicou. Mas aqui não foi por uma volta no tempo, foi um momento que ele esteve nesse estágio. Isso também resolveria um paradoxo muito famoso chamado paradoxo do avô. Se você for para o passado, quando seu avô for jovem, nesse caso, e resolver eliminar ele, seu pai não vai nascer e, por consequência, você também não, porque a sua mãe não vai conhecer seu pai. Isso eliminaria toda a sua linha temporal. Porém, não é a sua linha temporal que foi eliminada, e sim que, pois, a partir do momento que você foi para o passado, você mudou a linha temporal para uma nova linha, mas como você ficou presa nessa linha, você ainda existe, porque você teve um passado, um outro passado você nasceu. É como se você tivesse sido transportado para essa nova linha. E o que vai acontecer se você voltar para 2022? Você vai ficar totalmente desconhecido para o mundo inteiro. Ninguém vai saber quem é você. Você vai se tornar um pária, uma pessoa sem identidade, sem passado nenhum. Então você vai ficar com uma variante dessa nova linha temporal que você criou ao ter eliminado o seu avô.
mas você não desaparece. Isso, você deve estar se perguntando, pô, mas então os Vingadores tinham que ter se duplicado? Sim, se não fosse por um detalhe. Eles, muito provavelmente, podem não ter ido para o passado deles. Não se sabe se o GPS do Tony Stark estava errado ao levar eles para o passado, ou se o próprio Tony Stark, com medo de mudar a realidade dele, acabou fazendo com que os Vingadores fossem para uma realidade muito parecida com a deles. E para isso, eu queria que vocês se atentassem para essa fala da anciã com o Hulk. Por favor, por favor. Muito, não posso ajudá-lo, Bruce. Se eu der a joia do tempo para ajudar a sua realidade, condenarei a minha. Com todo respeito, tá? Eu não sei se a ciência concorda com isso. As joias do infinito criam o que você vivencia como fluxo do tempo. Remova uma das joias e esse fluxo se divide. Isso pode beneficiar sua realidade, mas a minha nova, essa não muito. É que nessa ramificação da realidade, sem nossa maior arma contra as forças das trevas, nosso mundo seria dominado. Então, o que a anciã acabou de dizer aí? Se eu der a joia do tempo para ajudar a sua realidade, condenará a minha. Retirar uma das joias irá dividir o fluxo do tempo e criar uma linha sombria para a minha realidade. Você vê que ela já fala que é a realidade dela e não a do Bruce. O que eu estou querendo dizer aqui? Não sei se o Tony Stark, ao criar o GPS para direcionar os Vingadores a irem para o passado, fez de propósito ou não, porque ele temia que a realidade dele fosse alterada. Mas o que dá a entender aqui é que, na verdade, os Vingadores não foram para o passado deles, eles foram para o passado de outra realidade. E isso solucionaria todos os problemas que aconteceu no Vingador Ultimato, explicando aonde o Capitão América trouxe aquele escudo para o Falcão, mostrando que o escudo que o Capitão deu para o Falcão, na verdade, é de outra realidade, de outro universo. A Gamora, que não é aquela que morreu, é uma Gamora de outro universo. A Viúva Negra morreu em outro universo. O martelo do Thor, Mjolnir, é de outro universo também. Assim como o Loki com o Tesseract, depois lá na série Loki foi capturado pela TVA, esse Loki não é o Loki que morreu, é o Loki de uma outra realidade. E o Capitão América, que acabou vivendo com a Peggy Carter, aquela Peggy Carter, é também de outra realidade. Muito provavelmente poderia estar acontecendo aqui, que seria a grande solução para isso, é que na verdade os Vingadores foram para o passado de outro universo que é exatamente igual a deles, com a exceção que os Vingadores iriam estar visitando eles nesse passado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Peço que se inscreva no canal, dê o seu joinha, curta e compartilhe, ative o sininho e comente esse vídeo. E nos vemos até o próximo episódio, que falarei sobre o multiverso da DC Comics. Até mais! Tchau, tchau!